Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Flávio, a gente aqui do Luiz na Bolsa trazendo mais informações para vocês, tá? Hoje a gente vai falar mais uma vez do radar, tá? E hoje quem vai estar no radar da gente de dividendos é uma surpresa, tá? Uma do setor elétrico, tá bom? Mas antes de tudo, pessoal, se inscreve aí, tá? Indica aí pros amigos, ativa a notificação que para toda vida que a gente for ter vídeo aqui, tá? Vocês ajudam a gente se inscrevendo, compartilhando, dando uma curtida. É só isso que a gente pede, tá bom? Bem, apresentando aqui o radar dos dividendos. E a gente vai falar hoje sobre a Engie. A Engie é uma empresa do setor elétrico, como eu já havia falado antes, tá? O valor atual dela está 44,40, dividend yield 5,26, o ROI está 39,26% e o payout 57,24. Bem, para quem não sabe, tá? O valor atual é o preço da ação no momento em que o vídeo foi gravado. Dividend yield, o valor que foi pago como bonificação, certo? Dividendos aos acionistas nos últimos 12 meses. Essa porcentagem é referente ao valor atual das ROI. É o retorno obtido sobre o patrimônio líquido da empresa. Quanto maior, melhor o retorno para os acionistas. Payout, tá? Mede quanto de lucro líquido foi pago aos acionistas. Se a empresa pagar 100%, por exemplo, todo o lucro líquido foi para os cotistas, para os acionistas. Quanto maior, melhor, digamos assim, né? Bem, agora a gente vai fazer aqui uma breve análise das duas no site. O site que a gente vai estar aqui verificando primeiro é o Investidor 10. A gente já falou sobre esse site, quem não conhece pode ir aí nos vídeos da gente. Tem a gente falando tanto do Investidor 10 quanto do Status Invest. Dois sites que a gente utiliza, são sites excelentes. Tem mais, porém esses que a gente utiliza com mais frequência. Se vocês analisarem aqui de maneira fria, eu vou falar aqui rapidamente de abril. Março, abril ali, tá? A cota estava em 39,79. Com os resultados positivos, né? Que a empresa obteve, foi resultados expressivos. Ela subiu ali, ó. Hoje custando 44,40. Venho aqui falar, tá? Que não é recomendação de investimento. Não é recomendação de nada aqui. A gente está apenas analisando a ação e falando um pouco dela. Eu tenho essa na minha carteira, mas aqui é para estudo, simplesmente estudo. Beleza, pessoal? Podem observar aqui que a rentabilidade real dessa empresa nos últimos 10 anos foi de ali 70%. Isso rentabilidade real. Se falar de rentabilidade de números, foi de 200%. Digamos que você investiu R$ 1.000 há 10 anos atrás, hoje você teria 3.000. Ponto. Aqui, como a gente já havia falado, tem alguns indicadores. Quem tiver dúvida pode vir aqui no site Investidor 10, ó. Eu quero saber o que é PL, eu quero saber o que é PVP, Dividend Yield, Payout. Se não ficou claro para vocês, vocês podem simplesmente vir aqui, passar o mouse em cima desse ponto de interrogação aqui, ó. Vocês vão verificar, tá bom? Tem vários indicativos aqui que é interessante para vocês verem. Mas tem o método X, o método Y. Faça o seu método, tá bom? Por quê? Porque às vezes a ação tem algo embutido nela que apenas com números você não consegue enxergar. E tem umas ações que valem muito a pena, apesar de alguns números do método X, do método Y, do fulano, do ciclano, que não vai demonstrar a realidade, digamos assim, do que aquela empresa está fazendo. Muitas vezes a empresa está fazendo uma alavancagem, uma situação que... Não estou falando da Engie, tá? Tô falando aqui no modo geral. Uma alavancagem, uma situação para investir ali no médio e longo prazo, que o método vai precisar de números que às vezes não vai pegar isso de uma maneira correta, digamos assim, tá? É apenas uma análise fria. Então, faça você suas anotações, vejam o que uma empresa precisa para entrar na carteira de vocês, tá? Faça uma análise completa de tudo aquilo. Não, eu quero que a empresa tenha isso, isso, isso. Peguem critérios, tá? Das empresas que vocês querem e analisem para poder você ter na sua carteira. Beleza? Ó, o checklist aqui que fica disponível aqui de maneira gratuita do site Investidor 10, né? Ele aqui de 10 itens deixa 8 positivo, tá bom? Depois vocês podem vir analisar de uma maneira mais rápida ou então mais detalhada, como preferirem. Eu vou descer aqui mais um pouco. Ó, aqui é
a Engie comparado com outras empresas, né? A gente pode fazer uma comparação de PL, PVP, ROI, dividend yield, valor de mercado e margem líquida, tá bom? A gente consegue aqui fazer uma comparação com outras empresas, isso é muito importante, tá? E de uma maneira muito simples. Eu quero mostrar para vocês aqui é a história sobre a Engie, né? Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, lucro cotação, tá? Eu acho muito interessante, volto a repetir, eu acho muito interessante. Vocês sempre virem e dá uma olhada, tá bom? Aí vocês verifiquem se vai ser pro padrão de vocês ou não. Mas vejam, o lucro versus cotação da Engie, tá? Ó, o lucro tá acima do valor da cota. Ah, mas quer dizer alguma coisa positivamente, ou no positivo ou negativo? Vejam que ao longo do, do, do período, ao longo dos anos, eles tendem, obviamente, a se cruzar. Obviamente tendem, né? E olhem, sempre que a cota tá lá embaixo e o lucro tá lá em cima, a tendência, ou sempre que a cota tá lá embaixo e o lucro lá em cima, notem que a tendência é que a cota sobe. E isso é uma tendência. Volto a repetir, não é recomendação de investimento de maneira nenhuma, né? E quando o lucro não, perdão. E quando a margem é o lucro líquido da estiver lá embaixo, a tendência da cota é também uma decaída. Tá bom? Isso aí é umas análises que a gente faz e tal, mas isso não é recomendação, é apenas uma análise visual e tal, beleza? Agora a gente vai partir aqui para o site Status Invest. Eu gosto de analisar naquele site, no Investidor 10, os indicativos, tá? As coisas, e aqui eu gosto de analisar mais o mapa de calor. Eu gosto muito do mapa de calor aqui do site Status Invest. Deixa de maneira mais clara aqui, ele deixa um parâmetro mais interessante, tá bom? Ó, eventos corporativos. Mapa de calor dos proventos, tá? Notem que em 2023 e 2024, perdão, 2022 e 2023, vamos aqui pegar os últimos 3 anos para análise, tá bom? Ó, 2022, a empresa Engie pagou em março, ela pagou em julho e ela pagou em dezembro. O que isso quer dizer? A empresa tem uma tendência de pagar 3 vezes ao ano, beleza? Isso é uma tendência da empresa. Se a gente pegar de maneira fria o ano de 2024, de maneira fria, tá? A empresa teve um lucro interessante, tá? Referente ao último relatório que foi enviado. Teve um lucro bacana. Show. Se a gente pegar o ano 2023, tá? Ela pagou, olha aqui, vejam. Em julho, ela passou o primeiro semestre sem pagar nada de dividendos, nem JCP, etc. Tá? Ela passou ali os primeiros 6 meses sem pagar nada. Em julho, pagou, né? Em setembro, pagou novamente. E depois em dezembro. Se a gente olhar de maneira fria, né? 3 pagamentos ao ano, ali uma média de 3 pagamentos ao ano. Bem recorrente, digamos assim, né? Não tem meses 100% específico, tá? Vai dar uma variaçãozinha, mas no ano passado ela pagou do meio do ano para frente, ou seja, sempre no segundo semestre. Se a gente for levar em consideração, se ela pagou a porcentagem para o segundo semestre, se isso fosse repetir esse ano, a gente já tá começando julho, já. E ela já, beleza, já mandou o primeiro pagamento aqui para julho. Mas e se tiver mais 2 pagamentos? E a gente já tá no segundo semestre, tá? Aí talvez ela possa estar pagando algo interessante. Volto a repetir, é só uma análise, tá? Não quer dizer que ela vai pagar, mas ela paga ali 57, se não me engano, 57% de payout. Se der um resultado negativo, pode ser que venha bons resultados aí também nos dividendos, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer aqui para vocês hoje, tá? É uma análise que a gente vai fazendo, que quanto mais a gente vai estudando, quanto mais a gente vai analisando ali as empresas, os eventos corporativos, tá? A gente vai tendenciando a observar ali pequenas peculiaridades. E eu queria trazer isso para compartilhar com vocês. Mas, volto a repetir, não é recomendação de compra, tá? De investimento. Muito menos tenho a certeza que ela vai pagar mais algum dividendo aqui no decorrer do segundo semestre. Mas, no meu ponto de vista, eu acho bastante interessante para vocês estudarem, beleza? Era isso, pessoal. Forte abraço, fiquem com Deus, tá? Até a próxima.